Olá pessoal, professor Zépica aqui e hoje a gente vai conversar vai começar a conversar sobre as funções do administrador, né, ou as funções contemporâneas da administração e que são planejar, organizar, dirigir e controlar. E a gente começa falando de planejamento, né? E hoje a gente vai falar de planejamento, trazendo alguns insights aí também de La Casa de Papel, tá? Então vem comigo. Então olha só, peraí. Sobre o que a gente vai falar então? Planejamento nas suas três vertentes, nas suas três visões, tá? Planejamento no seu sentido estratégico, no seu sentido tático e também no seu sentido operacional. Para começar, o que é planejamento? Se a gente for abrir essa discussão do que é planejamento, cada pessoa vai ter a sua concepção, a sua forma de se colocar quando eu falo de planejamento. Então, alguns vão ser mais descritivos, outros vão ser mais prescritivos, outros vão se focar na questão do estabelecimento de objetivos, ou na definição de missão, de visão, de valores. Tudo isso é planejamento, mas a gente pode começar a desdobrar esse planejamento quando a gente entra em algumas características. Tanto planejamento estratégico, tático e operacional. E a gente pode começar essa discussão dizendo que o planejamento, então, é esse preparo, tá? Preparo das ações, dos desejos, daquilo que tu estabelece para conseguir, então, alcançar isso a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Tu vai estabelecer aí aonde tu quer chegar, de que forma tu quer chegar, com quais recursos tu vai trabalhar para isso, com quais pessoas. Só que esse planejamento nesse sentido genérico, ele fica muito difícil da gente poder articular. Por isso que a gente começa a quebrar esse planejamento em três etapas. E a primeira delas é esse planejamento estratégico, onde tudo começa. O planejamento estratégico, ele tem uma perspectiva de planejamento a longo prazo. Então é um planejamento normalmente aí para 10, 15 anos, né? O que as literaturas vão colocar é esse prazo. Hoje em dia está tudo tão diferente, né? As organizações estão tão contemporâneas aí, estão percebendo também que elas não têm esse poder todo de definir características para 15 anos, porque o ambiente é muito contingencial, ele muda muito rápido. Então aí está se reduzindo esse longo prazo para, às vezes, de 5 a 10 anos, de repente, mas essas são as literaturas que estão mais novas trazendo, né? Mas existem planejamentos de 20 anos, né? Existem planejamentos estratégicos que duram aí, que são para ser conseguidos, para ser alcançados em 20 anos, em 2 décadas, em uma década, enfim. Uma segunda característica do planejamento estratégico é essa relação que tem entre a empresa e o ambiente da tarefa. Então, eu olho para dentro da empresa, eu olho para a empresa de uma forma holística, que está ali a terceira característica, a visão holística. Eu olho para a empresa, de forma holística, de forma integrada, todas as suas partes, e eu faço essa relação com o ambiente da tarefa, o ambiente onde essa empresa está inserida, onde essa empresa se coloca, onde essa empresa trabalha. E o planejamento estratégico, ele é voltado à eficácia, então ele é voltado ao resultado, ele é voltado à entrega, ele é voltado àquilo que tu vai colocar de resultados, né, no final, tá? Não necessariamente ele está focado em eficiência. A gente vai ver isso ao longo da aula, mas existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Quando eu falo de eficácia, eu estou querendo alcançar o resultado estabelecido, né? Eu estabeleço um objetivo e eu alcanço esse resultado. Quando eu falo de eficiência, eu estou falando aí de alcançar esse resultado, de chegar nesse resultado pela metodologia que eu tracei, pelos procedimentos que eu tracei. Então tu vai chegar no resultado, mas fazendo exatamente aquilo que eu te propus que tu fizesse, né? Indo atrás de todos os objetivos, indo atrás dos passo a passo. Então tu vai trabalhar de acordo com o planejamento para alcançar. E a eficácia é essa coisa de alcançar o resultado. Às vezes tu consegue alcançar o resultado trabalhando de uma forma até fora do planejamento, tá tudo ok. Tu alcança o teu planejamento estratégico de qualquer forma, tá bom? Avançando, a gente tem as etapas do planejamento estratégico. São elas a determinação de objetivos, depois as duas análises ambientais, né? Análise ambiental externa e análise ambiental interna. Assim que tu tem os objetivos e as análises, tu vai olhar as alternativas, né? Vai formular as alternativas e aí tu elabora o planejamento
elaborando o planejamento, aí sim tu trabalha com implementação, execução desse planejamento e tu faz a avaliação dos resultados. A nossa primeira parte da aula, então, vai conversar e vai tentar discutir sobre essas etapas do planejamento estratégico. E a gente começa falando da determinação de objetivos. Então, primeiro de tudo, quando a gente começa a falar desses objetivos, dessa determinação de objetivos estratégicos a longo prazo, a gente precisa ter em mente 3 perguntas, tá? 3 perguntas norteadoras. Gente, então assim, ó, quando eu coloco esses objetivos, primeiro, quais são eles, tá? Na Casa de Papel é bem nítido ali na primeira temporada, né? O objetivo é essa produção, essa quantidade de impressão de notas que eles fazem dentro da Casa de Moneda, né? Mas assim, trazendo para a vida das empresas, as empresas têm que estabelecer que objetivo elas querem. É um objetivo que tem a ver com lucro, então tem a ver com quantidade de dinheiro que vai entrar, vamos colocar assim, ou é um objetivo que tem a ver com a expansão da empresa, o quanto que a empresa vai crescer, ou um objetivo estratégico que tem uma conexão com a segurança da empresa no ambiente, de que forma ela fica segura, de que forma ela se estabelece, de que forma ela permanece, tá? Então, para não ser tão provocada, né, pelo ambiente. Ou então um objetivo de autonomia, né, do quanto essa empresa consegue trabalhar de forma sozinha, sem estar tão dependente dos seus parceiros estratégicos. Primeiro tu estabelece, então, que objetivo tu quer atender. Mas assim, professor, como é que eu estabeleço esses objetivos? Tu tem que saber para quem tu está atendendo, né? Qual é a exigência, quem é que está interessado nesses objetivos. E tu tem 2 pessoas aí, 2 grupos interessados nesses objetivos, que é o shareholder e o stakeholder. O shareholder é aquela pessoa padrão, né, interessada no objetivo, o acionista da empresa, é o dono da empresa. Então são as pessoas que a empresa cresce, automaticamente a rentabilidade, o lucro, o valor deles também cresce. Mas também existe o stakeholder, tá? O stakeholder são essas pessoas que a empresa crescendo, elas também são beneficiadas. Então, o colaborador é um stakeholder, o próprio ambiente da organização é um stakeholder. Então, por exemplo, se uma empresa cresce, aí tem restaurantes na volta que também vão vender mais. Ele é um stakeholder, ele é interessado no crescimento da empresa. Porque a empresa crescendo, contrata mais pessoas consomem no restaurante dele, né? O governo é um stakeholder, porque as empresas crescendo, as empresas arrecadam mais, né, conseguem tirar mais impostos. Então, assim, stakeholders é todas essas pessoas que também estão interessadas no crescimento das empresas, mas não necessariamente vão tomar direto a mão no lucro, né, vão colocar direto a mão aí no seu crescimento financeiro, né, ela ganha de forma periférica, se dá para falar assim. E como é que eu determino esses objetivos? Eu determino eles de forma estratégica, tática e operacional. Toda essa parte aqui, ela vai estar dentro do planejamento estratégico, mas a gente vai desdobrar isso em tático e operacional. Então esse primeiro momento da determinação do objetivo é um objetivo genérico. Eu estou atrás de um objetivo que seja super genérico, um objetivo que seja uma coisa bem aberta. Exemplo, eu quero ser a empresa que tem uma rentabilidade de 45% a mais em 30 anos. Um exemplo, né? Eu coloquei ali um objetivo a longo prazo de lucro. É super aberto esse objetivo. Como é que eu chego lá? Tem várias coisas aí nessa questão. E aí eu vou desdobrando isso em outros planejamentos, né? Então vamos falar um pouco mais disso. Assim que eu falo com a questão de determinação de objetivos, eu tenho esse objetivo claro, tendo o objetivo claro do que eu quero, eu começo a fazer as análises. Então, por exemplo, falei ali, eu quero ser uma empresa que tem uma rentabilidade de 40% a mais no mercado em tanto tempo. Para isso, eu preciso entender, então, todo o meu ambiente externo. Tanto a parte macro dele quanto a parte micro dele. Então aqui eu trouxe, né, o Gandhi ali e o pessoal da Casa de Papel já na última temporada. Então quando eu falo de uma questão macro, de uma questão geral, eu tô falando de toda essa parte externa da organização.
Então, como é que é esse ambiente na questão tecnológica? Quais são os fatores produtivos desse ambiente? Quais são as tecnologias que se utiliza para produzir nesse ambiente? Quais são os fatores políticos desse ambiente? Então, como é que é o governo? É um governo conservador? É um governo progressista? É um governo liberal? Isso aí tudo tem que ser visto, né? Um governo para a empresa, para o trabalhador. Como é que está o ambiente no sentido econômico? Então, a economia está em recessão, em regressão, ou está em prosperidade, está em crescimento? Tudo isso aí eu vou começando a fazer análise do meu ambiente. Como é o ambiente na questão legal, na questão das leis, né, para mim, para a empresa? Como são essas leis? Elas são protetivas? Elas são liberais? São leis que permitem um crescimento, uma expansão da empresa? Ou são leis que são mais restritivas e que olham mais para o colaborador, para o trabalhador? Quais são as questões demográficas, tá? As variáveis demográficas. Então, qual é aí a densidade demográfica? Como é que a geografia diz? Como é que essas pessoas estão distribuídas nesse ambiente? Quais são as idades dessas pessoas, os gêneros dessas pessoas, tá? Fatores ecológicos, então fatores ambientais, aí de poluição, se eu posso poluir, se eu não posso poluir, né? Se eu devo, aí já é outra pergunta, né? Mas como é que funciona essa questão ambiental, ecológica? E aí também tem um pouco de governo aqui, né? Porque o governo ele vai estar interferindo o tempo todo nessa questão de como é que tu vai poluir e tal. E como é que tu vai poder te instalar nas organizações. Olhando essa questão externa macro, eu começo a olhar essa questão externa micro, tá? Esse nicho, esse meu redor, tá? Esse meu redor no sentido mais próximo da organização. Daí é que eu trouxe o Palermo, né? Esse ambiente que ele é externo, ele também tá ali olhando essa questão do lado de fora, mas ele já é mais próximo da organização, tá? Então, olha só. Primeiro, clientes. Então, quem são esses clientes? Como é que é o mercado desses clientes? Como é que é o mercado consumidor? O mercado que já existe, o mercado potencial, potencialidade de clientes que eu posso adquirir, que eu posso tocar, que eu posso chegar. Quem são os fornecedores, os meus fornecedores nesse ambiente? Eu tenho uma dependência desses fornecedores ou eu posso contratar do fornecedor A, B ou C? Eu tenho possibilidades de contratos? Como é que é isso, tá? Quem são meus concorrentes? E aí eu posso olhar concorrentes no sentido de entrada. Às vezes o concorrente pode ser até o próprio fornecedor, tá? Ou então um concorrente no sentido de saída, né? Então o concorrente é o cliente. Quem é esse concorrente? Enfim, quem está concorrendo comigo, quem é que vende a mesma coisa que eu, quem é que consome a mesma coisa que eu. Então, eu atendo as mesmas pessoas, eu atendo os mesmos produtos, eu atendo as mesmas exigências. De quem? Quem é o meu concorrente? As agências reguladoras também, né? E aí as agências reguladoras, eu falo, por exemplo, dos sindicatos, que regulam aí a relação de trabalho das empresas com os trabalhadores, tá? Assim que eu faço essa análise externa, para fazer essa análise externa, tem uma ferramenta muito interessante que são as 5 forças do Porter. Tá? O Porter ele vai dizer que existem 5 forças competitivas. Aquela força bem do centro ali, ó, a força da concorrência, né? Ali ele coloca rivalidade, mas seriam os concorrentes, né? Então, a maior força, o central assim da minha análise é, claro, o meu concorrente. Quem é que atende o mesmo cliente que eu? Quem é que consome os mesmos produtos que eu? Quem é que atende os mesmos desejos, necessidades do mercado? Então esse concorrente, ele é uma força competitiva. Mas eu também tenho ali ó, o supplier, né? Então eu também tenho como concorrente o fornecedor. Por quê? Porque o fornecedor ele tem poder de barganha. Se ele é um fornecedor muito grande e eu sou um comprador muito pequeno, eu não consigo barganhar com esse fornecedor por preço. Eu tenho que meio que aceitar o preço que ele me impõe. Então ele tem esse poder de barganha, né? O poder de negociata. Se eu tenho 2, 3, 4, 5 fornecedores, eu já consigo negociar melhor, né? Se eu não fico tão dependente do fornecedor. Depois na ponta inferior aqui, ó, a gente tem a ameaça dos novos entrantes. O que é isso? Eu sou uma empresa, eu atendo um público, um consumidor assim ou assado, né? E aí, qual é a possibilidade de entrar uma nova empresa que
também vai atender um público assim ou assado. Então, a ameaça de que entre uma nova empresa e que tome aí minha participação de mercado, tá? Do outro lado aqui a gente tem o buyer power, né? O poder dos compradores. Então, assim, o poder de barganha dos compradores. Os compradores também têm um poder. Se a minha empresa é grande e eu tenho vários compradores ali comprando de mim, eles têm pouco poder de barganha, eles vão aceitar o preço que eu coloco para eles no mercado. Mas se eu sou uma empresa pequena, atendendo compradores grandes, compradores maiores, esses caras têm um poder de barganha enorme, eles que vão definir basicamente o preço na negociata. Porque eles vão dizer para mim assim, se tu não colocar no preço que eu quero, eu não compro de ti. Percebe? Então eles têm esse poder. E por fim a gente tem aí os substitutos, né, os produtos substitutos. Então, o consumidor ele tem uma necessidade, um desejo, ele precisa daquilo, de alguma coisa. Então, por exemplo, o consumidor tem uma necessidade de se comunicar. Como é que ele se comunica? Pelo celular, tá? Mas ele pode ter um produto substituto. Qual é uma forma substituta de comunicação? O computador, um exemplo, o tablet, o iPad. Se por alguma razão os celulares entram num colapso aí de mercado e começa a ficar muito, muito, muito caro, as pessoas vão parar de comprar celular e vão começar a se comunicar por computador ou por tablet, entendeu? Então a ameaça dos produtos substitutos. Essa ferramenta das 5 forças do Porter ela é muito interessante, gente. Ela é muito utilizada também na indústria ainda hoje, tá? Feita a análise externa, eu vou fazer a minha análise ambiental interna. A minha análise ambiental interna é entender a minha parte da organização, a minha organização pelo lado de dentro. Aqui eu trouxe, né, os ladrões ali no primeiro episódio de La Casa de Papel. É isso. Eu preciso definir a minha missão, a minha visão, os meus valores. Então, a minha missão, qual é a minha razão de ser, a minha razão de existir? Por que eu, empresa, existo? Por que eu, empresa, vendo isso, faço aquilo, sou isso, sou aquilo. Então, qual é a minha missão, né? Por exemplo, eu gosto de trazer como exemplo a missão da FURG. A FURG tem por missão ser referência de ensino, pesquisa e extensão em ecossistemas portuários, costeiros e portuários. Olha só que interessante. Muitos dos cursos da FURG vão levar tu a pensar essa questão do ecossistema ou da questão da economia do mar. Por quê? Porque está na missão, é a razão dela existir, tá? E a visão? A visão é quem eu quero ser ou onde eu quero chegar em um prazo determinado de tempo. Então, em 10 anos eu vou ser a primeira universidade em economia do mar, por exemplo. Por isso é uma visão. E os valores? Daí cada empresa vai ter o seu, né? O valor pode ser qualidade, o valor pode ser baixo custo, o valor pode ser conversa com o consumidor. O valor vai ser o valor que tu vai definir. As competências, tá? As competências, o que tu internamente tem. As competências, as pessoas, os talentos e a forma que tu consegue agregar esses talentos. Fazer um arranjo específico dessas pessoas e dos seus talentos. Então, eu tenho pessoas, cada pessoa tem o seu talento, mas eu não posso deixar elas trabalhando sozinhas. Eu preciso fazer um arranjo de competências. Então, essa pessoa trabalha bem com essa, eu consigo montar uma competência e trabalhar com elas juntas. Depois a questão da estrutura, então, como é que é o meu arranjo, né, estrutural? É uma organização mais burocrática, é mais adocrática, ela é mais verticalizada, mais horizontalizada, é um formato atual, novo de organização, de estrutura, como é essa parte estrutural? Outra questão é a questão de tecnologia da minha organização, né? Então, que tecnologia eu tenho para produtiva mesmo? Que tipo de maquinário, que tipo de conhecimento eu preciso atrelar, né, para essa tecnologia funcionar? E aí as pessoas, como a gente já começou, os talentos, né? E a cultura. A cultura da organização é muito importante. O estilo de administração que eu tenho ali dentro, se ele é mais autoritário, se ele é mais democrático, como é que é o clima ali dentro, o clima organizacional, se ele é um clima mais positivo, mais pesado, mais sério. Quais são os formatos de liderança que eu utilizo ali na organização? Tudo isso precisa estar mapeado, tanto na análise interna quanto na análise externa. Feito isso, eu consigo então
sabendo o objetivo que eu tenho, tendo análise do ambiente externo, sabendo como é que funciona lá do lado de fora e sabendo como eu tenho do lado de dentro da organização, as minhas competências essenciais, eu consigo formular as alternativas. E aí, quando eu for falar de formulação de alternativas, eu tenho dois provocativos aqui, né? Duas formas de formular as minhas alternativas para mercado, tá? Eu posso formular alternativas extremamente ofensivas, como a Tóquio, né, na Casa de Papel. O que é essa alternativa ofensiva de planejamento? É um planejamento que ele quer mudança, que ele é proativo, ele resolve. Tipo, não, só um pouquinho que eu vou fazer isso aqui, pega que nem a Tóquio, pega uma arma e vai. Mas é quando a empresa tem essa decisão proativa, ela é ativa, ela vai lá e faz. Ela não tá esperando algo acontecer no mercado para tomar uma decisão. Ela já proativamente decidiu, resolveu, vai fazer assim, entende? Ela quer mudança, ela quer mudar o status quo dela. Ou então eu posso também ter um planejamento no sentido defensivo, mais passivo da coisa. Que nem a Estocolmo, né? Mais reativo. Também não está errado, dependendo do ambiente, dependendo do momento, dependendo da estrutura, tu pode tomar esse tipo de planejamento. O que é planejamento defensivo, professor? É esse planejamento que tu quer manter o status quo, tu quer manter o teu formato de empresa, o teu formato de administração, o teu formato de gestão, tu quer tentar manter. Então tu vai planejar para que as coisas que acontecem do lado de fora da organização não impactem do lado de dentro da tua organização, que tu consiga permanecer fazendo a mesma coisa. São aí dois formatos de formular alternativas de planejamento, tá, gente? Feito isso, eu consigo elaborar o meu planejamento. E para elaborar o meu planejamento, eu posso trabalhar ele de três formas, tá? Posso fazer um planejamento tendo as alternativas, né? Ali ou eu vou ir para o lado defensivo ou ofensivo, aí eu trabalho com um planejamento conservador, se eu quiser, que é esse planejamento o quê? De manter o status quo. Então, alternativas defensivas ou ofensivas de manter o status quo, né? O que eu faço? Faço tudo para manter, para não fazer nada diferente, nada que mude, né? Eu quero um planejamento conservador, eu quero ficar como eu estou. Ou então eu vou fazer um planejamento otimizante, um planejamento pró-resultados, um planejamento que quer respostas, quer melhorar a produtividade, quer melhorar finanças, quer melhorar a produção, ele quer melhorar algo, ele quer um resultado maior, melhor, tá? Então ele muda alguma coisa. Ou então um planejamento, uma elaboração de planejamento adaptativo. Esse planejamento que ele vai ver que tem alguma coisa mudando no mercado e ele vai tomar decisões e atitudes para tentar compatibilizar a organização com esse ambiente externo, com esse ambiente do lado de fora do mercado da organização. Esse planejamento adaptativo foi muito feito agora, né, na pandemia do Covid-19. Então, as empresas tiveram que adotar muitas tecnologias, se abrir para novas tecnologias, planejamentos adaptativos, né? Mas a adoção de tecnologia ela pode ser para uma questão otimizante também, né? Adota uma tecnologia para melhorar a produção, para melhorar a entrega. Ou então adota a tecnologia para permanecer trabalhando da forma que eu trabalho, né? Para que com a tecnologia eu não precise fazer nada diferente, mudar nada. São formas, né, de elaborar planejamento, cada organização tem a sua sentença, tá? Gente, assim que eu elaboro meu planejamento, eu vou implementar e executar esse planejamento, né? Então, assim, para eu conseguir implementar e executar esse planejamento, eu tenho uma palavra muito importante, tá? Aqui, ó. Pessoas. Pessoas, tá? Então aqui eu trouxe a cena do professor aí comemorando, né? Com a Raquel. É isso. Tu vai ter que estar o tempo todo aí tentando fazer as pessoas participarem da implementação, se comunicar com essas pessoas de forma intensiva, o tempo todo tá conversando, tá perguntando, vendo o que tá acontecendo, se precisa de algo, se ela tá entendendo o que tem que ser feito, se tá sendo feito de forma adequada. Então sempre conversando, comunicando, né, perguntando, monitorando. Outra, tem que ter preparação prévia, né? As pessoas têm que entender o que elas têm que fazer, tu tem que preparar elas, ensinar elas, dizer, direcionar. Outra questão, tem que ter um reforço contínuo, aquilo que é produtivo, que é positivo dentro da organização.
Então, qualquer coisa, os resultados que forem chegando, tu tem que reforçar de forma contínua, é isso, tem que ser dessa forma, tem que estar reforçando também a ideia, né, do planejamento. Às vezes é muito comum que o planejamento se estabeleça e daqui a pouco as pessoas começam a fazer várias outras coisas e esquecem o planejamento de alguma forma, tipo, esquecem o que tem que fazer. E aí acabam fazendo alguma outra coisa, assim. E quando elas começam a fazer isso, elas deixam de lado o planejamento, as pessoas já nem lembram o que elas têm que fazer. Então eu tenho que ter esse reforço contínuo de qual é a ideia do planejamento, o que eu tenho que fazer com esse planejamento, tá? Depois a ideia de avaliação sistemática, eu tenho que estar o tempo todo avaliando os resultados desse planejamento, dessa implementação. Pô, o que eu planejei eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo chegar nos resultados que eu esperava, como é que tá isso? E recompensar os resultados, né? As pessoas que alcançam, os setores que alcançam os resultados, eles têm que ser recompensados, eles têm que ser premiados, eles têm que ser enxergados, tá? Então, assim, ó, para implementar e executar um planejamento estratégico, e também os outros eu diria, mas especificamente o planejamento estratégico, eu preciso que as pessoas estejam comigo nessa, tá? Avançando, meus caros, eu tenho as avaliações de resultados. Então, assim, ó, todos os resultados dentro da organização precisam estar o tempo todo sendo avaliados, né? Eu preciso avaliar as ações de planejamento. E uma ferramenta importante para fazer isso é o que a gente já comentou de alguma forma, que é a balança de scorecard, né? Então, o balança de scorecard, a gente vai analisar isso através dos clientes, né, dos consumidores, como é que está a taxa de satisfação desses clientes, como é que está a taxa de retenção desses clientes, de qualidade percebida por esses clientes. Depois eu vou analisar a questão de finanças, né? Então, os retornos sobre o investimento, o fluxo de caixa, os resultados financeiros. Aí eu vou analisar a questão de aprendizagem e crescimento, né? Aprendizagem, educação, crescimento. Então, a questão de satisfação com o trabalho dos seus colaboradores, a questão de rotatividade, de turnover, né? A questão de como é que tu está conseguindo fazer o treinamento desses colaboradores, o que eles estão conseguindo entregar para a organização. E por fim aí essa questão de processos internos, avaliar os processos internos, avaliar as atividades por função, avaliar os processos, se eles estão alinhados, se eles estão autônomos, se eles estão encadeados. Isso aí, então, esse Balance Scorecard é esse CFAP, né? Que a gente já comentou, os clientes, as finanças, a aprendizagem, né, educação, crescimento e o P de processos, tá? Precisa avaliar os resultados constantemente desse planejamento, gente. Gente, falando, desculpa, falando desse planejamento estratégico, aqui eu trouxe um indicador de leitura que está aí no slide, quem quiser pode clicar, eu vou deixar na descrição do vídeo também o slide para quem quiser baixar, e vou deixar também aí no final um link para baixar esses materiais, que é esse texto, limitações digitais, causas e consequências na efetividade do uso do Trello no planejamento estratégico de uma Secretaria de Educação à Distância. É uma pesquisa que eu fiz em colaboração com o professor Dr. Décio Dolce e a colega Elisa Schroeder, onde a gente analisou aí a adoção de tecnologia para um planejamento estratégico. Quem quiser dar uma olhada nesse material é legal para ver como é que isso acontece na prática, tá bom? Falando de planejamento estratégico, então a gente falou o que a gente deseja, os nossos objetivos, agora a gente precisa desdobrar esse planejamento em áreas, nas áreas, tá? Então, cada área a gente vai estar aí estabelecendo um objetivo. É como se você pegasse lá o planejamento estratégico elaborado pelo professor, né? E aí eu coloco, então, táticas, pessoas que vão ficar responsáveis por cada parte desse plano, por cada parte da coordenação desse plano. Aqui eu trouxe o Berlim, que é o exemplo, né? Então o professor planejou isso tudo, fica controlando do lado de fora, mas internamente ali a gente tem as táticas, né? O Berlim, o Nairobi para algumas coisas, enfim. Mas especificamente na primeira temporada o Berlim é mais forte, né? Então assim, ó, características do planejamento tático, pra gente começar. Ele é um processo permanente, contínuo, então eu estou o tempo todo tendo que analisar e pensar em planejamento tático. Por quê? Porque é o planejamento das áreas, tá? Então é o planejamento do marketing, das finanças, das pessoas, dos suprimentos, da logística de distribuição, da produção, da qualidade. São esses planejamentos parte a parte, taticamente, tá?
Ele é voltado para o futuro, né? Todo planejamento, na realidade, ele é meio que voltado para o futuro, mas ele é mais voltado para o futuro do que planejamento operacional, né? Planejamento operacional a gente vai falar mais no finalzinho da aula. Esse planejamento ele é super voltado para o futuro, então eu coloco algumas ações aí de futuro para as áreas. Ele se preocupa com a racionalidade na tomada de decisão. E aí a racionalidade, então, né, pensar com razão, pensar de forma bem adequada como eu tomo essa decisão. Esse processo de tomada de decisão que nos lembra aí um pouco das ideias do Simon, né? O processo de tomada de decisão, ele acontece dentro da mente do tomador de decisão, e eu preciso entender essa mente para neutralizar os vieses, né, excessivos, aquela coisa toda. Uma outra questão é a questão de selecionar alternativas para o curso, como curso de ação, tá? Então, eu tenho aí processos bem definidos, né? Que tipos de ações eu tomo, que tipos de ações eu vou atrás. Então, decidir pela perspectiva do processo, decidir pelos cursos de ação, para onde eu vou, né, em cada uma dos táticos, já ter um curso de ação estabelecido para cada um deles. O planejamento tático ele é um planejamento ótimo, uma técnica ótima de alocação de recursos. Ele é uma técnica ótima também de coordenação, que nem está ali embaixo. Ele é uma técnica cíclica, tá? Então eu tenho que estar o tempo todo analisando, repensando esse planejamento tático, como a gente já comentou. Ele interage com os outros planejamentos, então ele interage com o planejamento estratégico e ele interage com os planejamentos operacionais também. E ele é uma técnica de mudança e inovação, né? O Kev coloca isso. Porque a inovação, a criatividade só vai surgir, né, dentro do dia a dia, dentro das pessoas que realmente fazem as coisas. Essa explicação que o Kev vai dar. Mas é uma coisa questionável, tá? Todavia, tá aí a característica do planejamento tático pela perspectiva do autor que a gente está usando. Gente, só para a gente poder diferenciar planejamento estratégico de tático, o planejamento estratégico que a gente estava falando antes, então, a gente vai diferenciar eles quanto a nível, quanto a tempo, quanto a amplitude. O planejamento estratégico, ele sempre vai estar aí sendo feito e pensado pelos grandes escalões da empresa, essa parte mais alta da empresa, o CEO, o empresário, o dono, o empreendedor. Já o planejamento tático, ele é feito no nível tático, no nível aí das funções, né? Então, no nível das finanças, no nível do marketing, no nível das pessoas, no nível da logística. Então, o nível aí são níveis aí intermediários, ok? O tempo em que o planejamento estratégico ele é feito é para um tempo longo, para um tempo comprido, para um tempo de 10, 15, 20 anos, 5 anos de repente, tá? Se o planejamento estratégico está estabelecido aí para alcançar coisas em 10 anos, o planejamento tático vai ter que desenhar coisas para alcançar em 5 anos, tá? Por quê? Porque ele precisa ser um tempo médio. O tempo operacional vai ser um tempo mais curto ainda, né? Então, se o planejamento estratégico é para 10 anos, o tático é para 5 anos e o operacional é para 1 ano, por exemplo. Então, quanto ao tempo, vai ser sempre esse tempo longo, médio e curto, tá? E quanto à amplitude de planejamento, o estratégico ele vai olhar para a empresa como um todo, para toda a empresa, para toda a amplitude. Já o tático não, ele olha para as funções, cada uma delas, para cada uma das partes da empresa, tá? Dito isso, a gente pode falar dos elementos do processo decisório do planejamento tático. Então, assim, ó, os elementos do processo decisório, quem toma decisão? Aqui eu trouxe a Nairobi quando ela fala limpeza de matriarcado. Eu que vou tomar as decisões agora, né? Então, quando muda o tomador de decisão, muda completamente aí o processo de decisão, o formato de decisão. E eu preciso estabelecer, então, de forma bem clara, tá? Quem é o tomador de decisão que eu quero? Quem é essa pessoa que vai decidir? Tendo não a pessoa em si, tá? Não é a pessoa, mas é o perfil de pessoa que eu quero. É uma pessoa mais ativa, mais proativa, é uma pessoa mais calma, mais analítica. Então, qual é o perfil de tomador de decisão que eu quero? Estabelecer objetivos mais específicos aí para o setor, né? Então, por exemplo, eu quero ser uma empresa que, eu falei lá no início da aula, né? Tenha 40% maior de lucratividade em tanto tempo. Aí eu começo a estabelecer objetivos específicos. Um objetivo específico para o setor de produção, um objetivo específico para o setor de finanças, um objetivo específico para o setor de marketing. Então, se eu quero 40% de rentabilidade maior, eu vou cortar alguns gastos.
Então eu tenho um objetivo específico para o setor de finanças. Eu tenho aí uma necessidade de ter uma quantidade maior de clientes, então eu tenho um objetivo específico de capacitação aí para o setor de marketing. Então eu vou desdobrando esses objetivos. Vou trabalhar com um sistema de valores, né? Então, quais são os valores da tomada de decisão? É uma empresa pró funcionário, é uma empresa pró mercado, pró lucro, é uma empresa pró sustentabilidade, tem alguma causa social? Quais são os valores na questão de clima organizacional? Tudo isso impacta aí, eu preciso ter aí bem claro, tá? De forma bem nítida quais são esses valores. Os cursos de ação, né? Então, o tomador de decisão, ele tem que ter esses cursos de ação, essas possibilidades de tomada de decisão bem definida, essas sequências possíveis, né? Se algo acontece aqui, eu vou para lá, se algo acontece aqui, eu vou para cá. Eu tenho bem definido para onde que eu vou, tá? Dependendo do que acontece. Eu preciso ter também, quando eu falo de processo decisório, os estudos na natureza. Quando eu falo dos estudos na natureza, é tudo que acontece na natureza do lado de fora da organização. Tudo que foge do controle da organização precisa estar mapeado lá naquelas análises que a gente faz antes, né, ambientais. Para quê? Para que o tomador de decisão ele saiba o que está acontecendo e consiga tomar as melhores decisões. E um último elemento do processo de tomada de decisão são as consequências dessa tomada de decisão, né? Então eu tenho que ter bem claro que consequências são essas. Tem que ter bem claro quais são as consequências possíveis da tomada de decisão. Para quê? Para que eu consiga ajustar aí o meu tomador de decisão, meu objetivo e todo o resto, ok? Avançando, a gente tem as etapas do processo decisório. Isso aqui é uma coisa bem interessante, gente. Isso aqui costuma muito cair em concurso público também, tá? Então, primeiro eu defino e faço um diagnóstico do problema. Qual é o problema? Quais são as coisas que eu preciso? Quais são as coisas que eu quero? Quais são os objetivos que eu estabeleço? Tendo bem diagnosticado esse problema, aí eu vou procurar as soluções, as possibilidades de soluções, né? As soluções alternativas mais promissoras. Eu vou atrás de processos, né? Vou atrás de alternativas, vou atrás de buscas aí para conseguir resolver o meu problema. Assim que eu tenho aí todas essas alternativas levantadas, mapeadas na minha mão, eu vou analisar e comparar essas alternativas. Vou ver quais são as melhores quanto ao quê? Quanto aos meus valores, aos meus objetivos. Se de repente eu quero tomada de decisão por custo, então vou analisar valor, vou analisar valores de maquinário, valores de contratação, vou analisar a questão financeira. Mas aí se eu tenho uma perspectiva de valor aí por qualidade, eu já não vou me interessar tanto pela análise de valor, e sim por uma análise de qual é a entrega, qual é a qualidade que essa minha decisão impacta, mesmo que ela tenha um custo maior, tá? Então eu vou comparar as alternativas. E vou, por fim, selecionar a melhor alternativa, né? Então, vamos retomar isso aqui. Primeiro eu defino exatamente qual é o problema, então qual é o objetivo, o que eu quero alcançar, o que eu quero fazer. Depois eu mapeio as possibilidades de soluções, vejo quais são as possibilidades que eu tenho para mim, né? Desenho essas possibilidades. Depois eu analiso e comparo todas essas alternativas que eu listei, que eu encontrei, que eu mapeei, e seleciono a melhor alternativa. Essas são as etapas do processo decisório. Tendo isso em mente, a gente pode falar dos tipos de planejamento tático, e são 4, assim, que o Kevin Neto traz. A gente poderia falar de outros, mas são 4, tá? Então, planejamento tático no sentido de produção. Quando eu falo de planejamento tático no sentido de produção, são os métodos, as ferramentas, as tecnologias que eu utilizo. Então, planejamentos táticos de adoção de novas tecnologias, melhorias nas tecnologias, nos arranjos físicos, melhorias nas ferramentas utilizadas, melhorias na utilização das ferramentas que eu já tenho, tá? Planejamentos táticos de marketing, então, retenção de clientes que já existem, fidelização de clientes que já existem, captação de novos clientes, são exemplos aí de planejamentos táticos, tá? Planejamentos financeiros, né? Então, planejamentos financeiros é essa questão de captação financeira, de recursos, de grana mesmo, né? Do que vai entrar na empresa,
Seja isso através da mão do cliente, lá pelo marketing, ou de repente a empresa quer fazer algum tipo de expansão de linha produtiva lá na questão da produção, né? Quero aumentar meu layout. Aí eu preciso de recurso e aí o planejamento tático financeiro vai atrás desse recurso, sei lá, com um banco, com um parceiro, com um empréstimo, não sei. Planejamento tático de RH de pessoas, estabelecer aí ações de recrutamento de pessoas, de seleção de pessoas, de treinamento de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Tudo isso aí tu vai desenhando como planejamento tático. Poderia abrir outros planejamentos, por exemplo, a questão da logística, né? Estabelecer planejamentos aí de entradas, de suprimentos, de fornecedores, de captação, estabelecer planejamentos para distribuição, para operadores logísticos e outros, tá? Mas assim, aqui a gente fecha os tipos de planejamento e eu trago um estudo também que eu desenvolvi com o professor Samuel Vinícius Bonato, Dr. Samuel Vinícius Bonato, o Dr. Jorge Luiz Medeiros e a Isabel, a MBA Israel Amaral. A gente fez essa pesquisa analisando aí um plano tático de logística, tá? Um plano tático de logística. Então, logística e finanças, né? Reduzindo custos e otimizando rotas no transporte através do método Milk Run. Quem quiser baixar esse material, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, os slides, vou deixar aqui o link, tá bom? Fique à vontade para dar uma olhada como é que é um plano tático na prática. Gente, daí a gente chega no planejamento operacional, né? Alguém vai fazer isso. Então, o planejamento estratégico estabeleceu o que vai ser feito, né? O objetivo a longo prazo, o que deseja. O tático vem e desdobra, então coloca esse planejamento na mão de cada setor, de cada área, de cada departamento, começa a desdobrar isso. E o planejamento operacional é, enfim, vamos planejar realmente o que é o dia a dia, né? A ação, o que alguém vai fazer, o que nós vamos fazer. Eu falei lá no início que o planejamento estratégico ele é voltado para a eficácia, tá? Para o alcance do objetivo. Já o planejamento operacional, ele é voltado para a eficiência. Eu quero que o trabalhador, que o colaborador, ele trabalhe dentro desse procedimento que eu estou estabelecendo para ele, dentro desse curso de ação que eu estou estabelecendo para ele, dessa forma, que ele faça o passo a passo, tá? E eu tenho 4 tipos de planejamento operacional. Procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos. São os 4 tipos de planos operacionais. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Aqui a gente tem aí o Helsink, né? Fazendo aí a grana, a movimentação da grana. É isso, plano operacional é isso, tá? É a mão na prática, é quem está fazendo, como que vai fazer. Então, quando a gente começa falando de procedimentos, primeiro plano operacional, primeiro tipo é o procedimentos, né? A gente está falando da série de passos, tá? De passos, de guias específicos para essa tomada de decisão, de métodos para execução. Então eu tenho bem definido aí o passo a passo, o formatinho do que eu tenho que fazer, quem faz o que, quando faz, em que momento, onde faz, tá? Então esse procedimento ele tem que estar bem definido, o que acontece com esse processo. E a gente tem 2 ferramentas para fazer isso, que são primeiro os fluxogramas, né? Aqui eu trouxe um fluxograma de uma análise, se eu não estou enganado, de uma análise portuária, tá? Então, olha só como acontece esse setor, né? Todo mapeado, o controle de materiais, desde o controle de materiais até o registro lá no final, a análise aduaneira, a análise de comércio exterior. Isso aqui é um estudo que a gente fez com o professor Alexandre Coimbra, tá? Isso aqui também, quem quiser, pode clicar aí, pode olhar na prática como é feito um fluxograma. Mas assim, o fluxograma ele mostra todo o processo de trabalho, todo o caminho do processo de trabalho. Então, as séries de passos que aquele plano operacional ele vai percorrer, como que operacionalmente a tomada de decisão acontece, o que eu vou fazendo de acordo com aquilo que vai acontecendo. Uma outra forma são os checklists, né? Então, checklist para conferência, checklist para qualquer tipo de coisa, esse checklist mesmo que a gente está acostumado. Então eu vou verificando, né? O plano operacional é exatamente esse, é a verificação. Aí eu verifico coisa por coisa e vou botando que sim, que não, ok, tá certo, não tá. E aí depois no final eu consigo não esquecer de fazer nada daquilo que estava planejado. É uma forma de desdobrar o plano, né? A pessoa vai ter o checklist, ela vai só marcando e... Ah, fiz isso, fiz aquilo?
Não fiz? Vou lá e faço, eu marco o que eu fiz. Então tu consegue deixar bem mapeadinho para ela o procedimento. O segundo tipo de plano operacional é o plano de orçamento, tá? O plano de orçamento é esse plano que vai definir o quanto de dinheiro, de grana mesmo, tá? De finanças tu vai ter em algum determinado período de tempo. Na tua mão, no teu caixa, no banco, aplicado, não sei, tá? Então, esse é plano para trabalhar com as finanças. E aí, um exemplo disso, uma ferramenta, um exemplo, é o fluxo de caixa, né? As tabelinhas de fluxo de caixa, que eu trouxe uma bem simples, ó. Ali colocando vendas em cartão de crédito, vendas em boleto, então as entradas. A gente vai colocando todos os valores de entrada, né? O que entra em cada dia do mês, da semana, depois as saídas, né? O que saiu de fornecedores, o que saiu de despesas. Aí tu tem um total de saídas. Por fim, tu tens o saldo operacional ali, né? Então, a entrada menos a saída vai dar o que ficou de grana para ti financeiramente. Então, esse controle de entrada, de fluxo de caixa, de entradas e de saídas. É uma coisa muito simples de ser feita, né? Aqui o exemplo mostra mesmo. E é uma tabelinha no Excel resolve isso aqui, né? E isso aqui ajuda demais as empresas iniciais, assim, a ter noção da sua saúde financeira, tá? Dos seus gastos, dos seus planejamentos de finanças. É um plano operacional financeiro bem interessante. Terceiro tipo de plano operacional são os programas. E aí, os programas, então, são essas correlações de variáveis, de tempos, de atividades. E a gente tem dois formatos para fazer essas correlações, tá? Basicamente, aqui eu quero saber quem faz o que, quando, em que momento, tá? Aí, o primeiro deles é o cronograma. Então, eu vou colocar ali todos os dias daquele projeto, daquele processo, sei lá, e eu coloco todas as atividades e vou marcando quando que elas têm que ser feitas, né? Tá ali de azulzinho tá marcado, então quando que elas têm que ser feitas e estarem corretas, e posso ir fazendo verificações, né? Marcando em cima daquilo que foi feito ou não. Estabelecimento de cronograma, né? Isso aqui tá um cronograma mais visual, mas muito comum. As nossas disciplinas, né, de administração, por exemplo, tem ali o seu cronograma das aulas, das atividades. Então, semana que vem tem aula tal, tem que entregar tal trabalho, é o cronograma, né, com datas. Mas a ideia do cronograma é trabalhar com a questão das datas. E a gente também tem depois a questão do... Aqui a gente poderia falar do 5W2H, acho que a gente se perdeu no slide, mas enfim. Depois a gente fala das regras dos regulamentos. Só um instante, gente. Ali eu cliquei errado na passagem do mouse. Então, assim, ó, um outro formato para fazer essa questão da programação, né, é o 5W2H. Ele é muito interessante, tá? Ele coloca ali o que vai ser feito, por que vai fazer, onde vai fazer, quando vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e com que dinheiro vai fazer. Então, para cada uma das ações, tu vai colocando ali, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo website. Para quê? Para aumentar a geração de recursos, de oportunidades comerciais. Aonde? De forma online. Quando? Do período tal ao período tal. De 1º de novembro a 15 de novembro. Quem vai fazer? O Pedro vai fazer. Como que ele vai fazer? Ele vai contratar uma agência especializada. Quanto que ele vai precisar para fazer isso? R$4.500. Então, ali eu vou colocando todas as ações que eu preciso, né? Isso aqui, por exemplo, seria muito clássico para um marketing, né? Contratar um novo website, aumentar aí a equipe de atendimento, capacitar. Então, tudo isso aqui tu vai estabelecendo ação por ação. Agora sim, gente, a gente entra, então, nas regras e regulamentos. As regras e regulamentos são esses planos operacionais de como que as pessoas devem se comportar, o que elas devem fazer ou não devem fazer. E aí como é que eu coloco isso para elas? Eu faço manuais. Eu escrevo o que elas têm que fazer, o que elas podem fazer ou não podem fazer, devem fazer ou não devem fazer. No manual eu entrego esse manual para elas de forma digital ou impressa, para que elas leiam ali os cursos de ação. Tá, gente? Dito isso, a gente fecha essa parte e eu quero apresentar para vocês esse artigo ó, que eu estava comentando do professor Alexandre Coimbra, junto com a doutora Lívia Dávila, a Elisa Schroeder, que é esse fluxo de serviço para mapear falhas, né, que foi onde eu apresentei o fluxograma. Então, esse estudo no setor de construção de plataformas petroleiras, não lembrava
qual era a aplicação, né, do fluxograma, que tem. Que tá aqui, ó, um estabelecimento bem claro de planejamento operacional, tá? Quem quiser aí, pega no slide, clica aí, dá uma conferida no material, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Gente, as referências. A gente utilizou o livro do Kevin Nato, Teoria, Processo e Prática, tá? A parte 3 do livro, que é a parte de planejamento. São 3 capítulos. O capítulo de planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Sobre o que a gente falou nessa aula? Planejamento estratégico, tático e operacional. Né? O estratégico a longo prazo, o tático médio prazo, desdobrando o planejamento estratégico em áreas, e o operacional desdobrando em planejamentos do dia a dia. Aqui tá esse QR Code, quem quiser pegar, pode pegar pelo próprio celular, tá? Escaneia ali, e tu já vai cair no teu celular os slides, os textos, o texto do Kevin Nato, os outros textos indicados, tá bom? Os materiais. Dito isso, bela tchau. Até mais, gente. Valeu pra quem assistiu até agora. Qualquer coisa, fique à vontade aí em escrever, em comentar, que a gente vai batendo um papo, tá bom? Valeu, um abraço, até mais.